Com ela, a nossa psicóloga oficial do Terça no Divã, Ieda Benedetti. Seja bem-vinda, Ieda. Obrigada, boa tarde. Nós aqui de novo, com licença para estar na sua casa e discutindo a questão da infidelidade. Tema polêmico, ser ou não ser infiel, quem é mais, quem é menos. Mas antes de saber tudo isso, Ieda, trair, ser infiel é uma questão estrutural, é uma questão cultural? Como você definiria a infidelidade? A infidelidade, eu posso dizer assim, que ela até sofre um pouco de influência policausal, ou seja, ser um pouco estrutural e um pouco cultural. Porém, eu entendo que seja muito mais estrutural do que cultural. Melhor explicar o que seria estrutural e cultural. Se eu afirmasse, né, que a questão da infidelidade fosse cultural, eu diria assim, olha, a cultura, a educação, o meio social influencia fundamentalmente na questão da infidelidade. Contudo, né, a gente pode perceber que nós vivemos numa sociedade aqui, no Ocidente, que seria uma sociedade monogâmica. Em tese, um homem poderia se casar com uma mulher. E nós temos lá no Oriente Médio sociedades poligâmicas. Um homem poderia se casar com uma, duas, três, quatro mulheres, dependendo do nível socioeconômico dele ou de outras condições. No entanto, há traições lá e aqui. Tá? Então, no nosso meio, a gente pode até dizer assim, ó, os pais dão um pouco o modelo, então um pai assim que trai mais, tende a ter filhos que vão trair e tal, mas essa questão passa a ser muito mais da estrutura do indivíduo do que da cultura. Que acaba sendo o espelho dentro de casa, né? O filho vê o pai traindo a mãe traindo o pai, acha que é certo e quando se torna um adulto, pensa, eu vou fazer igual. Isto. Ou vou fazer justamente o contrário. Vou provar que não sou igual. Eu vou fazer assim, olha, eu vi tanto minha mãe sofrer que eu vou fazer o contrário. Ou então, eu vou fazer o mesmo, porque afinal de contas eu vi meu pai fazer o tempo todo, isso foi se estruturando, ele foi tendo o pai como modelo, e isso foi introjetando-se na cultura, na estrutura psíquica do indivíduo. E se introjetou, aí a coisa fica complicada, porque aquilo que é introjetado passa a ser uma tese, algo difícil de você romper. Traz-se até por modelos identificatórios. Ou seja, as pessoas traem porque os pais traíram. Hoje, a traição, ela está no número maior, Ieda? Hoje fala-se muito em traição. O homem que não trai, ele é taxado como o bobão, o banana, o careta. Como assim? Você vai ficar só com a sua esposa, só com a tua namorada? Não, tem que trair. É fisiológico, né? O homem precisa. Tem essa lenda aí de ser fisiológico, isso é lenda, tá? Isso é uma lenda, isso é uma grande bobagem. Na verdade, gente, não é que as pessoas traem mais hoje. Hoje elas falam mais que traem, então? Falam mais e isso é mais transparente, mas veja, se a gente for lá na década de 50, 60, né, os homens se casavam, tinham uma mulher para ter filhos e a sua vida sexual eles iam ter nos bordéis. Fora de casa. Tá? Era muito comum os homens terem esposas e manterem uma casa para uma amante. Tá? Então existia oficial e uma ou duas oficiosas, ou então a oficial e visitas frequentes aos bordéis. Então isso era comum para os homens. Com a liberação sexual da mulher, eu acho que isso passou a ser de ambas as partes. Homens e mulheres traem. Hoje eu acho que se traem mais vezes, homens e mulheres se traem mais vezes, não porque estão falando que fazem isso, mas principalmente porque os vínculos hoje, por serem menos profundos, a gente já discutiu isso em outros programas, um desenraizamento, as coisas muito mais transitórias, né? As pessoas permanecem muito menos tempo nos seus vínculos. As pessoas, de modo geral, não são todas as pessoas que têm vínculos transitórios, mas a maioria das pessoas tem hoje vínculos mais transitórios, mais rápidos do que há 20 anos. Porque hoje tudo é mais rápido, a moda é mais rápida, o consumo é mais rápido, a informação é mais rápida, as músicas estão menos tempo na parada de sucesso, tal, então tudo é muito mais rápido. Isso vai influenciando na formação da personalidade e as pessoas vão ficando menos tempo enraizadas com as suas amizades, né? Com os seus relacionamentos. As pessoas casam e permanecem casadas menos tempo, as pessoas permanecem em vínculos afetivos com amigos por menos tempo. As pessoas se conhecem hoje numa festa, amigos, por exemplo. 2 semanas depois tem depoimentos no Orkut dizendo eu te amo. Né? Amizades assim, melhores, né? Amigos. Isso tem feito com que as pessoas tenham um enraizamento menor,
dos vínculos e os vínculos giram mais rapidamente. Então, se trai mais, porque tudo é muito mais transitório. Então, se trai mais vezes. E não estou bem no meu relacionamento, procuro uma pessoa para me deixar bem. Fica essa questão de estar tudo muito rápido. Não estou bem ali, estou há 5 meses com uma pessoa, não está legal. Procura uma outra. Sem pensar nas consequências. E pela facilidade que isso também é. Né? Hoje existe uma oferta, uma disponibilidade. É muito comum. Mas isso influencia, Ieda, essa oferta? Saio na balada, o homem namorado, parece que a mulher, né, adora ver o homem que tem uma aliança na mão, olhou ali, viu, mulherada cai em cima. Hoje então a oferta banal. Estando maior. A coisa do fetiche da aliança é uma coisa interessante, que você chamou a atenção, que até me ocorreu agora. De repente, o cara está lá sozinho, solteiro, né, tentando estar com alguém, né, procurando um vínculo mais profundo e ele é o largado da vez, ninguém dá bola para ele. Aí o sujeito aparece com uma aliança na mão direita, ele passa a ser interessante. Isso é guerra de mulher para mulher, de homem para homem. É assim, se ela tem uma aliança, é porque alguém olha para ela, ela é interessante. O que o outro cara vê? Então pode ser assim uma forma de comparação com o outro, uma relação de inveja que se tem com o outro. Então, seja lá quem for o seu noivo, eu vou me sobrepor a ele. Se eu conseguir, então, pensando com a cabeça de quem se interessa pelas pessoas de aliança, se eu conseguir ganhar aquele homem ou aquela mulher, é sinal que eu sou melhor que o parceiro dela. Sim. Então, é uma questão de autoafirmação de quem vai atrás, de quem tem relacionamento. Que doido, né? A questão da inveja na estrutura psíquica é uma questão que é estruturante das personalidades. Nós nascemos com amor e ódio, são os 2 sentimentos básicos. O terceiro sentimento que surge no ser humano, já por volta do 2º mês de vida, é a inveja. Se nós não aprendemos a superar a inveja, somos eternamente invejosos. E que todo mundo nega, né? Diz, inveja, eu não tenho. Eu não sinto. Ninguém admite. Só sentem por mim. Eu não sinto. Né? Todo mundo um príncipe. E aí essa questão da inveja vai sendo fundamental para as pessoas escolherem seus vínculos, porque inveja significa que eu desejo aquilo que o outro tem. Se eu dou conta de desejar e buscar aquilo que o outro tem, construir para mim, essa é uma inveja identificativa, eu construo as coisas a partir de identificação. Por exemplo, eu vejo um grande jogador jogando futebol. Eu desejo ser como ele, eu treino, eu vou buscar as informações e me torno, até pelo processo de inveja inicial, mas me torno um grande jogador. Agora, se eu fico apenas na inveja, olhando aquilo e falando assim, eu quero ser, mas o mundo me persegue, mas eu não nasci com a estrela que ele nasceu, eu fico no campo da inveja só destruindo. Então, isso justifica o fetiche pelas pessoas de aliança. E justifica também o porquê que quando a pessoa está na seca, não consegue ficar com ninguém, não consegue mesmo. Porque parece que ninguém se interessa, também não vou me interessar. Olha só! Bom, essa era uma questão, a questão que você perguntou do fetiche. Tem outra questão que você perguntou, assim, é mais comum hoje, né, sair na balada e essa coisa da traição? Porque a oferta está maior, né? As pessoas se jogam, a mulherada se joga, os homens se jogam. Veja, o que eu observo é que quando eu mudei aqui para Prudente, isso já tem acho que 18 anos, eu vi assim que as pessoas tinham seus namorados, aqui é uma cidade universitária, né? As pessoas moram na região ou até em outras cidades e tem suas namoradas lá na sua cidade e por aqui, né, saíam na balada, mas tinham algum respeito pela namorada de lá. Depois foi ficando assim modal, meio comum. Eu tenho uma namorada na minha cidade, mas aqui eu tenho outra. Ou mais aqui eu pego na balada. Tem as minhas picantes. E aqui isso foi ficando comum, né? Isso foi ficando comum entre eles, né? Entre essa parcela da população universitária, ficou uma coisa meio modal, ter uma namorada aqui, outra colar e não interferindo, né? Uma não entrando no território da outra, passou a ser assim, comum entre eles, uma aceitação do grupo. Parece que o grupo social nesse ambiente acaba aprovando isso e isso não sendo vivido como culpa. Mas é possível eu trair amando, Ieda? A gente falou aqui da questão, o relacionamento não está legal, por isso eu saio e traio a minha esposa, o meu esposo, meu namorado, que seja. Mas tá tudo bem em casa, eu amo o meu companheiro, eu amo a minha família é totalmente estruturada, enfim, tá tudo perfeito. E eu saio e traio.
É possível isso? Esse amor, ele existe? É uma questão muito polêmica, tá? E eu vou te dizer uma coisa, é possível e é comum. Mas como se trai amando? Isso. Do jeito que você engoliu seco, o público falou assim, Ieda, como que você está falando isso? Estou afirmando, é possível trair amando. O ser humano, olha, outra afirmação, assim, polêmica, tá? Eu assumo que isso seja polêmico. O ser humano, em si, ele não é monogâmico. Nós estruturamos uma sociedade monogâmica em cima de personalidades que não são todas monogâmicas. Monogâmicas são aquelas pessoas que se interessam unicamente por uma outra pessoa, tá? Então, o que nós temos são algumas personalidades mais monogâmicas que outras. Algumas pessoas se interessam mais tempo por algumas coisas e outras pessoas menos tempo. Então, as pessoas se interessam mais tempo por um jogo, se interessam mais tempo por um assunto cultural, ou se interessam mais tempo por outras pessoas, e outras menos tempo. Tá? Não significa que não amam. Às vezes, elas dissociam. Isso vai dar uma polêmica. Às vezes, elas dissociam. Meu Facebook vai pergunta. Daqui a pouquinho eu quero saber, quem trai mais? Hoje, acho que está lado a lado ali, né? A mulherada está traindo na mesma proporção que os homens. Quero saber da Ieda e quero saber também. Será que quando a gente vai trair, quando as mulheres traem, a gente faz mais certinho? Os homens não sabem trair? Deixam vestígios e a gente descobre?